Ontem, o candidato do PT, ex-presidente Lula, foi entrevistado no Jornal Nacional. Os números da audiência aí, estou pontuando aqui a Grande São Paulo, com base no Ibope, que é medido em real time, tá certo? Ó, os números mostram que o Lula teve menos audiência que o Bolsonaro. A sabatina com Lula, no tempo real, marcou 32 pontos de média e picos de 34, enquanto o Bolsonaro manteve a média de aproximadamente 33, com picos de 37 pontos. Um ponto de audiência nessa pesquisa abrange aí um pouco mais, na verdade quase 206 mil telespectadores. Mais uma dose para vocês aqui, o tempo total de fala do Lula na entrevista, a entrevista de 40 minutos, o Lula falou por 30 minutos, enquanto Bolsonaro, no tempo total de 40 minutos, falou 24 minutos. Kim Rafael, a sua percepção a respeito da entrevista do candidato do PT? O Lula não tem nada de novo, né? Ele continua sendo aquela pessoa que nunca vai dizer que errou, falou inclusive que a Dilma tenha alguma culpa nessa questão ali da inflação, etc. Mas não admite realmente o erro em si de como foi a sua negociação, por exemplo, com o Congresso Nacional, né? Ele fala em conversar, mas critica o Bolsonaro que conversa com o Congresso e por conta do Centrão, etc. Então é um pouco contraditório, então não entende exatamente qual é o tipo ou estilo de conversa que ele tem com o Congresso. Claro que a história mostra uma outra situação, que é o caso de Mensalão, por exemplo. Então eu não sei qual é a forma da conversa, do diálogo que ele vai ter com o poder, com o Congresso Nacional, aí se caso ele for eleito. Então isso é um pouco temerário, né? Será que queremos aí quem sabe um novo Mensalão? Não sei, vamos ver, só vencendo para saber. Agora, direitistas e fascistas do agro, isso é um absurdo, né? Querer fazer churrasquinho no final de semana sem o próprio agro, aí é meio contraditório também, um pouco de hipocrisia. Então não vale a pena nem comentar mais. Professor Jorge, seu minuto. A expressão do que cabe ao que o Kim falou é que ele é um nefelibata. A questão... Miquelis, alguém que está nas nuvens. 320. Alguém que está nas nuvens. Porque ontem o Lula, eu não ouvi ele, não assisti ele. Eu assisti hoje de manhã para poder justamente sair daquele momento, daquela que é, né? Eu assisti também o do Bolsonaro e ouvi conteúdo de princípio a fim. Ouvi respostas e ouvi propostas. Enquanto o Bolsonaro não ouvi nem respostas, porque nem era propostas. Interrompido toda hora, né? Não tinha a habilidade, era interrompido toda hora. A habilidade, você também está interrompendo. Um minuto, professor, estou contando o tempo. A habilidade política do Lula fica demonstrada de forma assim clara para a população quando ele diz, olha, eu estou com um vice que foi governador do mais importante estado do Brasil, o Geraldo Alckmin. E eu, que fui o melhor presidente de toda a história deste país. Então, quando ele tem essa habilidade de constituir partidos políticos, e aí é uma coisa importante, partidos políticos para um processo eleitoral, ele mostra toda a habilidade que necessita este país para sair à frente. A gente não pode continuar no grito, a gente não pode continuar na ameaça, a gente deve avançar com a liberdade das instituições que investigam, Ministério Público, Polícia Federal, COAF e assim por diante. Mas continuar com o Mensalão o Lula pode, professor? tem e traz para o país novamente a esperança e a possibilidade de encontrarmos, ao final, uma excelente luz para podermos caminhar por este maravilhoso país. Chega de violência, chega de interrupções no discurso, como aqui o colega faz. A gente tem uma democracia em que tem que ter a capacidade de ouvir o outro. Ali você vê de quem não tem a capacidade de ouvir o outro, o verdadeiro bolsonarista. Sua vez, Fernando. Você tá dando risada lá. Paulo Caetano, uma coisa, Um minuto, Fernando. O senhor tem razão, assim, o Lula é o primeiro ex-presidente deste século a ir para a cadeia. É o primeiro ex-presidente que terceirizou a culpa da roubalheira nos governos do PT para outra petista, que foi a Dilma Rousseff. O Lula é o sinônimo do fracasso.
é o sinônimo da porcaria que a gente não precisa viver mais. É a esperança de você ver dinheiro seu indo para Cuba, indo para Angola, indo para Venezuela, entendeu? Indo lá para Bolívia para salvar os partidos de esquerda. Isso não pode acontecer com a gente. Nós precisamos de um governo para frente. Eu não sei se o Bolsonaro vai ser melhor, mas o Bolsonaro está sendo melhor do que o Lula, felizmente, que o que a gente viu, lembra que quando terminou o primeiro governo já tinha aquele escândalo dos Correios lá, e até hoje perdura aí e levou Correios a praticamente quebrar. Então, o Lula é o primeiro ex-presidente que não merece ser eleito. Isso sim, ele não traz esperança, só lembra de corrupção, um monte de dinheiro sumindo das estatais brasileiras. Chega disso, né, Paulo Caetano? Vamos lá. Ângelo Rigon, 1 minuto. Vamos ver se consigo falar em 1 minuto. Mas foram 15 milhões de interações na internet, é o que o pessoal gosta de falar, mais que os dois juntos, ou seja, o Bolsonaro e o Ciro. Isso demonstra a preocupação do pessoal em ouvir o futuro presidente da República. Ao contrário do Gino Ingênuo, que falou para a bolha, o Lula conseguiu falar para fora da bolha. Ele apresentou a proposta, coisa que o Bolsonaro não fez. O Bolsonaro falou uma mentira a cada 3 minutos, segundo o levantamento feito por um check-in. Então, ele usou mal o tempo dele na Globo. Preferiu mentir do que falar a verdade. Falando em fascista do agro, eu não sei se ele não colocou todo mundo no mesmo balaio. O Blairo Maggi, o maior produtor de soja do mundo, apoia ele. Agora, temos aqui em Maringá exemplos de golpistas, como o presidente da República, que pagaram passagens de ônibus, pessoal ligado ao sindicato rural, para ir lá no 7 de setembro, que era o dia do golpe. Todo mundo achava que ia ser o dia do golpe. Assim como empresários também acharam que 31 de março ia ser o dia do golpe. E não vai ter, porque a democracia é mais forte que tudo aqui no Brasil. E eu achei legal o fato dele chegar perto de uma meia-culpa. Não é uma meia-culpa completa, mas ele chegou perto. Pamela Bussolini, 1 minuto. Paulo, eu até anotei aqui os pontos ontem para eu não me esquecer. Primeiro foi essa questão da audiência que eu achei interessante, né? Que embora o Lula esteja em primeiro lugar nas pesquisas, ele não bateu a audiência do segundo lugar, né? Que seria o Bolsonaro. Tinha muito robôs. No mais, sobre a posição da Globo, né, foi um verdadeiro comício. Eles não interromperam Lula. O Bonner, né, todo queridinho, já abriu dizendo: Luiz Inácio Lula da Silva, você não deve nada à justiça. E no final, fez uma mãozinha, tem tempo só para mais uma perguntinha. Foi coisa tão fofa. Então, a diferença de comportamento, assim, foi gritante. Ele não foi interrompido, foi demais. Outra coisa que me chamou a atenção foi que ele usou a palavra obsessão. Ele disse que ele tem obsessão pelo Brasil. E aí eu convido os ouvintes a ver aí o significado da palavra obsessão. Não é uma coisa boa, acreditem. Outra coisa foi essa questão que foi muito infeliz, né? Ele se referiu ao pessoal do agro, do agrobusiness, do agronegócio como fascista e direitista. Essa mania dos esquerdistas de rotular as pessoas, apelidar, tentar desumanizar dessa forma é algo muito presente. No mais, ele jogou tudo para Lava Jato, né? Inclusive falou que, perguntado ali, que o desemprego era culpa da Lava Jato, a que preço foi feita a Lava Jato. Ainda ganhou aquela correçãozinha do Bonner, né? Falou assim, olha, Lula, não foram 6 bilhões de dólares devolvidos aos cofres pela Lava Jato, foram 6 milhões de reais. Nossa, gente, eu fiquei, assim, super aliviada que foi 6 bilhões de reais. Outra coisa que me chama a atenção agora aqui na bancada é que meu colega Rigon, que adora, né, corrigir o português de todo mundo, o homem ontem fala os bilhão, e não vejo ninguém criticar. Coisa interessante. Ele tem a quinta série escolar e assume. Não, isso não é desculpa, ele foi presidente da República. O presidente da República não sabe falar. Posso fechar? Vamos, não, já deu tempo, só fecha. Só fechar. E o que eu achei mais interessante, né, ele dizer que o orçamento secreto, né, mente pra caramba, né, dizer que o orçamento secreto é uma excrescência, mas ele omitiu que um senador do PT que derrubou o veto, né, com o seu votinho de Minerva lá a favor do voto secreto e do orçamento secreto. Então, eu achei tudo muito interessante. Agnaldo Vieira. Contar a história. Não procede. Olha, a cara nem arde. Eu acho que talvez
Já vou te... Aguinaldo Vieira, vai. Vocês estão confundindo. Não, gente, eu preciso Zé correr. Serra com- não, Ó, eu vou... Não, Senador ó, Rogério Carvalho deu o voto de Minerva a favor do Deixa eu acabar orçamento não falando. secreto. Não, professor, não faz... Não, eu tô junto Professor, com eu tô você. pensando no horário. Vai, Aguinaldo, por favor. Eu acho que talvez pela primeira vez até em falas o presidente fez um meia-culpa safado, né? Mas pela primeira vez ele falou alguma coisa de que erramos, mas jogou 99% para cima no governo Dilma, né? O que não é verdade, porque o Mensalão vem lá de trás já com ele, né? E ele era o grande mentor do partido, né? Então, assumiu, mas não assumindo muito. Mas já é um bom sinal. Soube, né, de certa forma, também tem problemas de oratória, mas soube usar melhor o tempo entre as perguntas e as respostas, mesmo sendo na entrevista na Globo, né, os apresentadores foram mais leves com o presidente realmente, né? Vamos lá, Aguinaldo. Mas aí você vem com aquele histórico entre Bolsonaro e Globo, né? Então o Bolsonaro não poderia ser tratado melhor do que foi, preciso encerrar. porque